Deus precisa ver isso em você. Essa luz, essa glória de Deus, ela é derramada sobre a vida daquele que dá passos. Se você der passos de fé, Deus vai te honrar. Se você der passos de fé, Deus vai te honrar. E o que Deus está requerendo no seu coração? O que Deus está exigindo de você nesse propósito? Tem pessoas que precisam romper com coisas que ainda não foram rompidas. Tem pessoas que precisam fazer coisas que ainda não foram feitas. Tem pessoas que precisam chegar ainda em lugares que não foram chegos, que não foram alcançados ainda. O que Deus está requerendo de você? Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais essa oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui na Tua casa, na Tua presença, ó meu Deus, neste primeiro horário, Senhor, neste quarto dia do clamor, do propósito de fé dos 52 dias, abrindo, meu Deus, esse projeto Casa Firme. Obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui. Obrigado por conservar em nós o Teu Espírito, a Tua presença, de colocar em nós o desejo, meu Deus, de Te buscar. Porque sabemos, meu Deus, que essa é a nossa maior riqueza. Essa é a nossa maior recompensa. De tudo aquilo que um homem pode receber, presentes, riqueza, realização de sonhos, nada se compara com a Tua presença. E eu peço que o Senhor conserve assim, que o Senhor eleve-os assim, que o Senhor conserve esse desejo, e que esse desejo ele possa ser ainda mais ardente, vivo, e que essa chama nunca se apague, ó Deus, dentro de cada uma dessas pessoas, porque essa é a maior recompensa. Tudo que um homem, meu Deus, pode conquistar com bens materiais, isso tudo, por um determinado tempo, vai não fazer mais sentido para ela, mas sim o que ela fez, o tempo que ela investiu, meu Deus, os momentos que ela se colocou, meu Pai, na condição, na brecha, e teve atitudes e comportamentos e decisões, meu Deus, que Te agrada, isso é algo que ela jamais, ninguém vai poder tirar isso dela. E eu peço que o Senhor abençoe abundantemente a vida de todas essas pessoas. E eu oro para que o Senhor conserve esse espírito de acabativa. Assim como nós vemos, meu Deus, Neemias, meu Deus, tão comprometido, tão, meu Pai, ali, alinhado com o Senhor. Meu Deus, que quando ele foi ali pressionado a descer, ele disse: estou em um grande projeto e eu não posso parar. Aquele espírito de acabativa, um espírito consistente, um espírito resiliente, um espírito totalmente entregue ao propósito da sua vida. E eu oro para que cada um esteja neste propósito, integralmente, totalmente entregue ao Senhor. Eu peço unção, poder sobre esta quarta unção deste dia. Meu Pai, que o Senhor possa honrá-los, recompensá-los grandemente. Assuma o controle dessa reunião, fale aos corações, eleve o espírito e que todos nós possamos sair daqui ricamente recompensados pelo Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegam esse espírito. Que espírito?
Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: Deus tem um vinho novo para mim. Diga: e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Eu quero que você repita assim comigo. E eu quero que você, além de tantas coisas que desde domingo temos aprendido com cada direção que tem saído desse altar, eu acredito que você, além de todas as declarações que você tem feito e tem o hábito de fazer todos os dias, você tem declarado: vai ficar tudo bem? Você tem declarado: vai ficar tudo bem? Sabe, 7 vezes ao dia: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, eu creio, vai ficar tudo bem. Você não pode deixar de fazer essas declarações. Você não pode deixar de lançar a fé em um momento como esse. Esse é um portal que foi aberto. E eu creio muito. Nós temos milhares de testemunhos de pessoas que no período dos 52 dias viveram grandes rompimentos. E o porquê grandes rompimentos acontecem nesse período dos 52 dias? Repita assim comigo: porque neste momento muitas pessoas fazem aquilo que não estavam fazendo espiritualmente. É fato. Muitos ainda questionam por que Deus não opera, não se manifesta como Ele fazia no tempo que Ele estava, que Jesus estava aqui. Por que os milagres não são os mesmos? Deus mudou? Deus mudou? Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O que mudou é a mentalidade, é a fé, é o espírito, é a entrega, é a confiança de muitas pessoas. Nem todos se lançam como deveriam se lançar. Nós vemos agora no final do mês, eu fiquei assim, literalmente assim, me senti muito honrado por poder viver isso e poder ver pessoas vivendo isso. Pessoas que, assim como eu mesmo fiz, a oferta da viúva é de me colocar na condição para Deus me abençoar. E eu vi Deus fazendo na minha vida. Deus é algo assim que não tem preço você poder ver o que Deus faz quando você faz o que tem que ser feito. Muitos aqui ouviram os testemunhos de pessoas que fizeram ali aquilo que tinha que ser feito naquele momento. Tinha que ser feito naquele momento. Eu estou me referindo agora de uma oferta, de valores que foram feitos. E não foram valores altos, foram valores pequenos, mas uma entrega total. E se colocou na dependência total de Deus. Mas o ponto principal que eu quero frisar aqui é que todos devem se colocar nessa condição. Não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Se colocar nessa condição para que Deus possa te abençoar. Para você ver que quando nós falamos de 52 dias, o motivo, ainda o bispo Natan falava isso ontem na live que ele fez às 17 horas, o motivo e o ponto mais importante que alguns dos trabalhadores que estavam ali sendo convencidos por Neemias a lutarem, a ocuparem os seus lugares, a dar a resposta certa para aquela situação, aquele portal,
os muros estavam aqui, atrás as suas casas, as suas famílias. Alguns, literalmente, prontamente, se colocaram na posição e disse: eu vou lutar. Outros não quiseram. Neemias fez eles virarem de costa. Olhem lá, está vendo lá? Seus filhos, suas filhas, sua casa, sua família, lute por eles. Lute pela sua casa. Lute pela sua família. Lute pelos seus filhos. Lute por eles, dê a vida por eles. E aqueles homens, aquele povo se colocou na posição e deu tudo o que tinha fisicamente, espiritualmente. Se colocaram na condição de um povo que estava totalmente comprometido com aquela restauração. Totalmente comprometido. Você vê que todos os momentos que cada um de nós aqui temos picos, você tem picos, não tem? Não tem momento que você diz assim, poxa, ou momentos que você, eu tive um auge na minha vida, um pico de um crescimento na minha empresa, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha saúde, ou em alguns momentos. Não tem esses momentos? Faça como um investidor. Sabe como um investidor faz? Quando ele tem picos altos, ao invés dele manter ali, eu vou estabilizar, eu vou ali agora me alinhar e colocar tudo. Não, ele não tem, ele continua. Ele estabelece uma mentalidade de crescimento. E ele nunca para de crescer. O ruim é quando as pessoas chegam e alcançam algo e elas falam, não, agora eu vou dar uma tranquilizada. Você está conseguindo entender? É ali que é o princípio da queda de muitos. É aí que muitas pessoas pararam de ler a Bíblia, pararam de orar como deveriam, pararam de fazer aquilo que tinha que ser feito e não fizeram em Deus. E quando vieram as situações, não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer. Não tinham ali aquela sensibilidade e a presença do Espírito para tomar decisões. E é aí que muitos se precipitaram no falar, se precipitaram nas suas atitudes, se precipitaram em suas decisões e, ao invés de agradar a Deus, desagradaram ao Senhor e perderam a oportunidade. Ao invés de passar pelo portal, retrocederam. Você vê que tem coisas que, para muitos fazerem, não é difícil. Você vê que tem gente que ela é assim, tem pessoas que ela não tem dificuldade para fazer uma oferta ousada. Sabia? Tem gente que não tem dificuldade, mas ela tem dificuldade para perdoar. Ela tem dificuldade para ser constante. Ela tem dificuldade para ser aquela pessoa continuista, uma pessoa de acabativa. Tem gente que não tem facilidade para fazer ofertas ousadas, mas ela é uma pessoa que ela tem ali uma boa atitude para uma outra situação. E aí você abre o leque para várias áreas e várias situações. Só que a minha vida, a sua vida, para que ela funcione muito bem, é semelhante a uma roda. Então analisa uma roda, uma circunferência de uma roda. Então nessa roda vamos estabelecer vários marcos. De 0 a 10. Vida financeira, vida espiritual, vida financeira, saúde, vida espiritual, vários pontos. Em alguns pontos, até estão de uma forma bacana. 7, 8. Outros pontos, menos. Repete assim comigo. Quando uma pessoa entende
o que ela tem que fazer espiritualmente, diga, ela não deixa nada para trás. Ela não deixa nada para trás. O que é deixar para trás? É se colocar, é deixar de se colocar na brecha. Nessa condição. Nós estamos em um tempo de alerta. Em um tempo de alerta. Eu não sei se você, daqui eu não conheço, não sei se alguém aqui já viveu isso, mas eu ouvi a bispa dessa primeira viagem que ela fez agora, o ano passado, foram 2, ano retrasado, né, melhor dizendo. Já passou tão rápido que eu já estou... O ano passado já passou, que era passado, ano retrasado, né? Que a primeira foi ano retrasado. E a primeira viagem que ela fez para Israel, lembra que ela teve que ficar no bunker? Lembra? Ouviram ela falar? Por conta dos ataques, dos bombardeios. Nós vivemos agora, nessas épocas agora, junho e julho, que são as épocas dessas festas pagãs que tem por aí. Então estouram muitas bombas, não é? De tempo em tempo, às vezes não dá você não assusta, do nada vem, estoura alguma coisa, e aquilo, você imagina só, aquele momento, o momento de um ataque, de um bombardeio. Gente, uma coisa é você estar no seu país, que por sinal, mesmo acontecendo alguma coisa, não é tão fácil você se deslocar ou ter assim uma possibilidade de se levantar tão rápido. Mas é o seu país. É o seu país. Imagine lá no exterior. No momento que eles estavam lá, naquele momento de confinamento, naquele bunker, ouvindo aqueles bombardeios. O Jonatas, que estava com a bispa no dia, ele fez alguns vídeos que eu disse assim para ele, eu só vi isso aí nos filmes. Ele falou assim, bispo, é muito real. Muito real, os mísseis passando, aquilo, eu falei assim, que é isso? Você pegou isso da onde? Não peguei, eu gravei do meu celular. Eu falei, como? Da janela do prédio, do hotel onde nós estamos. Agora, você para analisar a bispa naquela condição que ela estava. Em um lugar que ela é talvez... Você sabe que quando acontecem esses conflitos, o espaço aéreo fecha. Existem várias situações para levar você a ter o quê? Coragem? Leva você a se inspirar, a depender mais de Deus? Leva você a ter medo, não é? E agora, o que você vai fazer? Tua família, como que você vai voltar? E agora, o que vai acontecer? Você não sabe, porque é um povo que literalmente é um povo amargurado. É ou não é? É um povo amargurado. É um povo que luta contra uma promessa que Deus deu àquela nação, aquele povo. É um povo escolhido. Como nós vemos lá no início, Isaac e Ismael, é uma luta, é uma guerra sem fim. É ou não é? Não tem, eles não estão aí. É uma guerra, é um defendendo aquilo que Deus deu a eles e outros querendo aquilo que foi dado por promessa, por direito. Mas não tem como possuir, porque aquele povo se colocou abaixo e tem uma promessa abaixo de uma unção, de uma bênção. E quando eu e você correspondemos àquilo que Deus está exigindo de nós, nós vivemos isso. Mas quando o povo está num tempo desse de ataque, dá para dormir direito? Consegue dormir? Fica em alerta ou não fica? Tem energia? Tem ou não tem? Descobre que tem energia, não descobre? Descobre que tem disposição, não descobre?
descobre que pode mais, não descobre? Ela consegue ver, você vê que muitos abaixam e não conseguem entender o porquê muitas coisas não fluem em suas vidas, é porque muitas abaixam as mãos. Você vê que todas as vezes que um ataca o outro, você vê que sempre tem uma volta. Você já observou isso? Por que que ele devolveu sendo que o outro pediu perdão? Não é assim? Ué, ele pediu perdão, ele reconheceu que ele estava, não, eu vou dar uma volta. Por quê? Ele vai entender que aqui tem gente preparada. Eu não estou aqui distraído, eu não estou aqui desfocado. Eu não estou aqui a qualquer... Aqui, olha, eu estou totalmente vulnerável. Olha, estamos assustados, sem saber o que fazer. Existe uma volta. Existe uma volta. E todas as vezes que algo não está bem na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, ou aquilo que você almeja, qual que é a volta que você tem dado? Qual que é a resposta que você tem dado? Quando nós estávamos aqui na segunda-feira, eu acordei na segunda-feira às 4:30 da manhã. E tem todo um preparo, toda uma estrutura para fazer o que nós fizemos aqui na segunda-feira, o trabalho que a bispa fez. E literalmente, ninguém sabia o que ela ia fazer. Ninguém sabia. Apenas o bispo Fernando sabia que ela ia fazer o culto na segunda. O que ela ia fazer no culto, nem ele sabia. E todo mundo, por organização, por uma disciplina de organização, olha, a bispa vai fazer alguma coisa, o que que a bispa vai fazer? Vai ter que ficar na onde? Tem que ficar na unção? O que que precisa organizar? Olha, ninguém sabe o que a bispa vai fazer. Ninguém sabe o que a bispa vai fazer. Aquele azeite veio para cá no domingo e nós acreditávamos que ela ia fazer uma unção no domingo, não na segunda. E na segunda, o que Deus fez aqui, a quantidade de testemunhos que chegaram, estão chegando por intermédio do que Deus fez. Gente, olha aqui para mim. As mulheres aqui, a bispa estava de salto. A bispa tirou, eu não uso salto. O único salto que eu uso é aqui, ó, e é baixinho. E eu ainda falo. Quando eu chego em casa, dependendo do tempo que eu fico em pé, eu falo assim, o sangue de Jesus tem poder. Como que essas mulheres conseguem ficar com esse trem para cima assim, andando para lá e para cá? Eu falei assim, eu não sei como que aguenta. Eu falei, eu não sei como que aguenta, porque eu por poucas horas, às vezes eu estou ali, fico o jejum todo, minhas pernas chegam a queimar. A batata das pernas, você fica em pé ali. Eu falo, sangue de... A bispa ficou aqui. Ela chegou aqui, era 6:50, atrás desse altar. E ela foi tirar aquele calçado, era 2:pouco da tarde, em pé, ungindo. E ela bebeu água 2, 3 vezes ali, em um período, aonde ela pediu. Em algum momento vocês viram ela saindo para ir ao banheiro? Saiu para ir ao banheiro? Para comer alguma coisa? Não. Tem gente que não consegue fazer um jejum de 7 horas, não é? Você vê que a bispa orou, falou com pessoas o tempo todo. E sabe uma coisa interessante? Que uma pessoa comum, que não tem ali uma graça e um favor para fazer determinadas coisas, no dia seguinte, certamente estaria arrebentado. É ou não é? O movimento, a entrega. A bispa, depois que ela saiu do altar, ela não foi ainda comer, ou ela foi agradecer a Deus. Ela foi agradecer a Deus por aquilo. E ela tirou um tempo para agradecer a Deus por aquilo. Deitou tarde, e quando foi 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, o que você acha que ela estava fazendo?
em pé de novo. Orando, apresentando a Deus, orando pela sua vida, apresentando a Deus a sua vida. Foi gravar. Depois da gravação ainda teve reunião de pastores e teve toda a sua rotina, o seu cronograma, não parou. Aí você olha e você fala assim, eu estou num grande projeto? Eu quero que você faça essa pergunta. Porque muitas pessoas têm o hábito de começar e não terminar. Você está conseguindo entender? Tem muitos que têm o hábito de começar e não terminar. E isso tem que ser uma vitória para você nesses 52 dias. E você tem que ter esse espírito de acabativa, iniciar algo e ir até o fim, sem retroceder, independente das circunstâncias, independente do que possa acontecer. Você tem que ir até o fim, ter constância. Constância. E manter o foco, manter o alinhamento com Deus, para que Deus possa fazer na sua vida. A Bíblia diz aqui, em Isaías, capítulo 60, versículo 1, diz assim, coloca para mim, por favor, Isaías 60, versículo 1. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz. Repita comigo, e a glória do Senhor raia sobre, diga, sobre mim. A glória do Senhor, ela vem sobre você. Só que essa glória, essa unção, esse poder, ele só vem com passos de fé. Deus só dá de acordo com a fé. Deus só entrega de acordo com a sua entrega. Deus só vai corresponder de acordo com o seu nível de comprometimento, de entrega a Ele. Ele não vai fazer o contrário. Ele não vai fazer o contrário. E se não houver um desprendimento, uma entrega total, não tem como Deus fazer na sua vida. Porque se você fazer essa pergunta para algumas pessoas, você já ajudou alguém? Já abençoou alguém? Com dinheiro? Deu um dinheiro para alguém? E aquela pessoa que você deu dinheiro, quando você olhou, você falou assim, essa pessoa fez um investimento errado. Gastou errado esse dinheiro. Ela não pensou. E você falou assim, poxa, não deveria ser assim. Aí na sua cabeça, que você é uma pessoa inteligente, você pensa. Você falou assim, se eu fosse ela, eu teria feito dessa forma, dessa maneira e dessa maneira. Aconteceu assim? Tá. E quando Deus derrama algo sobre a sua vida? O que Ele espera que você faça? Que você pare? Que você desista? Que você retroceda? Que você reclame? Que você murmure? Porque muitas vezes é o que muitos fazem. É o que muitos fazem. Você vê esses dias, eu tenho atendido alguns casais, é uma espécie meio que de uma terapia, praticamente. Então, estou em um ciclo de atendimento com alguns casais. São 7 semanas de atendimento. Então, eles vêm uma semana, senta, conversa, alinha, e eu passo uma tarefa, e eles voltam, vai, e assim nós vamos fazendo o atendimento. No primeiro dia, é tão interessante porque todas as argumentações nunca é olhando para si. Não, é porque a minha esposa, não, é porque se ela fosse assim, não, é porque se ele fosse assim, não, porque a atitude dele, porque o comportamento dele, porque o que ele faz, não, o que ela faz.
Falei, pois bem, ótimo isso. Importante é a sinceridade. Vocês vão pegar uma folha, então você, homem, você vai escrever 10 coisas que você acredita que a sua esposa precisa mudar, e você, mulher, vai escrever 10 coisas que você acredita que o seu marido precisa mudar. E a partir de agora, você vai tomar conta da sua lista, esquece a dele. Não, mas esquece a sua lista, olha para a sua lista. Você vai fazer o que cabe a você. Ele não falou que é isso? Ela não falou que é isso? Então olha para a sua lista. Primeira semana, segunda semana, foi impressionante. Ontem eu atendi um e eles disseram assim, bispo, o senhor não tem ideia o que aconteceu. Eu falei assim, o que aconteceu? Eu vi algo sobre mim que eu nunca tinha visto. Eu falei, olha que glória. Que glória. E a pessoa disse assim, não, é porque eu sou muito orgulhosa. Eu falei, você descobriu isso como? Ele falou para você, alguém falou, falou, não, bispo, eu descobri, Deus me mostrou, porque eu comecei a olhar para a minha lista, e eu comecei a fazer, e eu vi que a intenção que eu tinha quando eu cobrava o meu marido, quando eu falava do meu marido, era porque eu queria provocá-lo, eu queria irritá-lo, eu queria ter uma atitude diferente com ele, e eu vi que aquela intenção era de, ali, cutucar ele, mais do que qualquer outra coisa. E eu comecei a ver coisas sobre mim que eu não tinha visto. E ele disse assim, bispo, eu comecei a ver que eu era uma pessoa que eu penso só em mim, eu olho só para mim. Isso eu ouvi ontem. Eu sou egoísta, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso. E aí você começa a ver que esse casal em específico está quase 16 anos na igreja. E algumas coisas, viveram algumas coisas, mas não romperam. E aí você começa a ver o porquê muitas pessoas não rompem. Muitas não rompem. É a maldita comparação. É a maldita indagação atribuindo a responsabilidade dela nas outras pessoas. Porque o meu marido, porque a minha esposa faz o seu. Quando você começar a fazer o seu 100%, você se coloca na condição, sabe qual condição? Sabe o que está escrito lá em Salmo 37, versículo 25? Você sabe ou não? Coloca para mim Salmo, versículo 37, Salmo 37, 25. Olha o que está escrito aqui. Coloca aí para mim. Quer ver? Eu quero que você leia comigo. Olha o que o salmista Davi diz. Olha aqui, Salmos 37, 25. Repita-se comigo. Já fui jovem, e agora sou velho, mas nunca vi, diga, o justo, desamparado. Quem é o justo? Quem é o justo? Diga, aquele que teme a Deus, aquele que crê em Deus. O justo não é perfeito. O justo não é aquele que é perfeito, ele clama por justiça, ele busca por justiça. O salmista Davi dizendo, nunca vi o justo desamparado. Ele não fica desamparado. E quando uma pessoa se coloca nessa condição, nem seus filhos mendigando o pão, ou seja, Deus não desampara. Ele é honrado, ele é abençoado. A primeira coisa, que quando Neemias chegou naquele lugar, ele foi inspecionar aquele lugar, e quando ele entrou para ver o que era preciso ser restaurado, ele não questionou os ataques, os inimigos, ou qualquer coisa fora. Porque
Neemias, ele servia o rei, não servia o rei? Ele não poderia pedir ao rei uma comissão de soldados e um exército para lutar contra os inimigos? Poderia ou não poderia? Poxa, está destruindo o meu povo, a minha família, a minha nação. Vamos lutar contra eles, vamos destruir aquele povo, vamos lá enviar uma comissão de soldados, um exército, para que possa lá inibir aqueles inimigos. Foi isso que ele fez? Ele consertou o quê? A casa. Ele olhou para dentro. Ele olhou para dentro. E quando Neemias olhou para dentro, ele começou a descobrir coisas lá. Foi ou não foi? Ele começou a descobrir coisas lá dentro. E ele começou a tratar aquelas coisas. Ele começou a tratar aquelas coisas. Tratar. E olha que coisa gostosa. Quando mudava, o inimigo se levantava e aquele povo se tornava mais forte. E eles iam se tornando mais forte. Eles iam se tornando mais forte. Cada passo, eles iam se fortalecendo mais. Só que não tinham tempo para negligenciar naquela reconstrução. Eles não tinham tempo para negligenciar. Aqueles 52 dias, ele não foi programado. Sabe quando você contrata um pedreiro ou um pintor para fazer algo na sua casa, e ele disse assim para mim, pode ficar tranquilo que em 7 dias eu vou entregar o serviço. Não é assim? E normalmente não entrega, né? Em 7 dias, né? Glória a Deus se fosse assim, né? Mas sempre acontece alguma coisa. E não estou dizendo porque talvez seja o profissional, não. Porque reforma é uma caixinha de surpresas. Você nunca sabe o que pode acontecer. Acontece em situações que você fala, vixe, agora mudou o negócio. Você faz uma programação de uma reforma na sua casa e fala, ó, eu estimo lá gastar X, né? Mas existe uma possibilidade disso, então eu vou até fazer uma reserva aqui. Quem não faz se decepciona, porque faz uma programação exata, gasta além daquilo que tinha. Quero mexer nisso, agora vou aproveitar para fazer isso, porque senão depois tem que quebrar. Não é assim? Tem que quebrar, ou seja, você gasta além. Aquela restauração de 52 dias não foi algo programado, ó, nós vamos conseguir fazer isso aqui em 52 dias. Como? O cara era um copeiro, ele não era um engenheiro, um arquiteto. Ele foi um engenheiro, um arquiteto, ele se tornou um general, ele se tornou um sacerdote para aquele povo, ele se tornou um pai para aquele povo, um líder para aquele povo. Um general, para ocupar a posição de um general, de uma autoridade, ele precisa de 15 anos. Um engenheiro, eu não sei o período de uma formação, um engenheiro experiente para assumir a responsabilidade de uma obra daquele tamanho, exige anos de experiência. Um sacerdote, o povo ouviu, o povo acatou a voz dele, porque viu nele esse diferencial. E Deus precisa ver isso em você. Deus precisa ver isso em você. Essa luz, essa glória de Deus, ela é derramada sobre a vida daquele que dá passos. Se você der passos de fé, Deus vai te honrar. Se você der passos de fé, Deus vai te honrar. E o que Deus está requerendo no seu coração? O que Deus está exigindo de você nesse propósito? Tem pessoas que precisam romper com coisas que ainda não foram rompidas. Tem pessoas que precisam fazer coisas que ainda não foram feitas. Tem pessoas que precisam chegar ainda em lugares que não foram chegos, que não foram alcançados ainda. O que Deus está requerendo de você? Você sabe. Você sabe. Se colocar você agora diante do seu familiar, você olha para ele e fala assim, o que a tua esposa precisa mudar? O que o teu marido precisa mudar?
rapidinho, é na ponta da língua, não é? Ó, tá, e tá. Pode ser que a mulher tenha umas 2 horas desse tá. 2 horas desse tá. É uma metralhadora alemã ou de Israel, né? Não para. Mas tá lá, na ponta da língua. Mas e quando você mira para você? Você consegue ter essa mesma precisão? Essa mesma exatidão? Não estou dizendo que você tem que ser um masoquista, se retalhar e sofrer, mas faça essa analogia e analise. Quantas mudanças, quantas coisas você poderia ter evitado se você tivesse correspondido. Porque Deus não trata ninguém no atacado. Ele trata no individual. Não é atacado. Não é atacado. É individual. Você pode ter aí, ver aí que tem gêmeos, siameses. São idênticos. A digital é igual. O número do RG é igual. Do CPF. O sangue não é. Você vê que existe ali muita semelhança. Mas Deus trata no individual. E essa palavra aqui, primeiro ela serve para mim antes de ser para você. Primeiro para mim. E essa pergunta eu fiz hoje para mim. Você está num grande projeto? E às vezes parece até loucura, né? Se alguém ouviu falando, né? Você está falando com quem? Por quê? Você está fazendo perguntas. Eu estou fazendo pergunta para mim mesmo. Você está num grande projeto? Sim, estou. Então não pare. Ok, eu estou num grande projeto, eu não posso parar. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você já viu alguma criança aprender a andar? Já viu? Não é bonitinho? É ou não é bonitinho? Qual que é a primeira coisa que essa criança que aprende a andar, quando ela começa a andar, que ela quer fazer? Não é correr? Mas quando ela não andava, qual que era o estímulo do papai e da mamãe? Vem, não é? Vai, anda, você pode, você consegue. Não é assim? Vai. Isso, vai. Aê, você conseguiu. Quando ele começa a correr, menino, para, sossega, para. Não para de correr, meu Deus, é o dia inteiro correndo. Não é assim? Você fala, sangue de Jesus tem poder. Não cansa, não. Meu Deus, não cansa, não. Tem um momento que às vezes eu fico analisando e falo assim, será que não existe uma contradição? Um tempo quer muito, o outro não quer nada. Tem gente que é assim na vida. Tem gente que é assim. Tem um momento que ele está ali tão intenso em Deus, mas tem um momento que ele está ali tão jogado às traças. Qualquer coisa afeta. Qualquer coisa afeta. Eu virando a esquina esses tempos aqui, tem uma padaria aqui, subindo aqui, e a pessoa estava saindo da padaria, eu, de manhã, o vidro fechado do carro, a pessoa reconheceu o carro, ela falou assim, nossa, o senhor nem me cumprimentou. Eu falei, nem te vi. Nossa, eu fiquei chateado, o senhor não me cumprimentou. Eu falei, pô, gente do céu, eu nem te vi, onde você estava, criatura? Não, estava na esquina da padaria. Eu falei, estou vendo tudo. Eu falei, o vidro, o filme do meu carro é escuro, nem eu quase enxergo. Quanto mais ver você na esquina, de longe, de manhã. Não, era 5:45, eu estava lá, eu ainda fiz assim, ó. Eu falei, pois, eu achei que alguém estava chamando, era o táxi, o Uber, dando sinal para alguém, quanto mais para mim. Não, mas olha, naquele momento estragou o meu dia. Eu falei, o quê? Estragou o seu dia? Falei, pois bem, qualquer coisa estraga o seu dia sim.
Eu falei, se isso que eu não tenho uma ligação sentimental, emocional com você, eu fico imaginando quando a sua esposa, os seus filhos, os seus familiares, os seus entes queridos têm uma situação com você. Bispo, isso é um problema sério em mim. Eu falei, tá vendo? Isso é um problema sério em você. Então quer dizer que eu não ter visto você e não ter cumprimentado você porque eu não vi, não foi algo intencional ou proposital. E mesmo que tivesse sido, você depende emocionalmente de mim? Então, se alguém não disser bom dia para você, acabou o seu dia? Meu amigo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu vou saber se ele está com dor de barriga, diarreia, ou deu dor de cabeça, ou ele não está bem naquele dia. Eu vou entender a condição dele. Eu vou entender a condição dele, eu vou respeitá-lo. Por quê? Não, essa dependência, repete-se comigo, ela deve ser totalmente direcionada a Deus. A Deus. Por isso que muitos não conseguem finalizar. Porque eles se distraem com qualquer coisa. Gente, ficar um dia inteiro pensando, remoendo, por que que ele não me cumprimentou? Ele nem deu uma buzinada para mim. Ele nem me viu. Eu costumo dizer que a gente tem um trabalho dos 300 valentes, e eu falo isso no trabalho dos valentes. Eu falo assim que é uma coisa absurda, que eu luto para isso, eu me derramo. E Deus sabe o quanto é desafiador para mim esse trabalho. Mas eu acho que tem homens, tem hora que eu falo assim, meu Deus, não é possível, acho que esse homem menstrua. Porque é uma sensibilidade absurda em alguns. Que você fala, não pode ser assim. Não pode ser assim, não pode, não é uma coisa absurda. É uma coisa que você fala assim, não é normal. Não é normal. E tem que ter uma agressividade. Tem que ter uma agressividade. Ainda, hoje eu vou dar aula no Manaim. E ontem ainda a pastora perguntou assim para mim, bispo, qual que vai ser o tema, né, do que o senhor vai fazer no trabalho do Manaim com os meninos tal? Eu falei, eu vou pegar o estudo dos 300 valentes. É agora, é na fonte. Mas como assim o estudo dos 300 valentes? O menino ele tem que aprender desde pequenininho que ele é um líder, que ele é um provedor, que ele é um sacerdote. E se eles aprenderem agora na fonte, eles não vão ter problema lá na frente. Você está conseguindo entender? Não vai ter problema lá na frente. Porque assim, as pessoas não lutam. Vocês precisam de um estímulo para lutar. Precisa de um estímulo para lutar. Nossa, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, você tinha que ter feito antes. Por que não fez antes? Porque não tem consciência. Não enxerga. Não enxerga. Não está enxergando o que tem que fazer. Está tudo indo, está tudo se acabando, se deteriorando. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Tinha que ter feito antes. Não perca tempo. Deus espera de mim, de você, um posicionamento. E você não pode abaixar as mãos. Não pode abaixar as mãos. Nós estamos em um grande projeto. E não podemos parar. Você tem que dizer isso para você, eu estou num grande projeto, eu não posso parar. Eu estou em um grande projeto, eu não posso retroceder. Eu já vi pessoas entrar nos 52 dias e parar. E vir no propósito da mudança arrependidas. Mas eu já vi pessoas entrar no propósito 52 dias e iniciar o propósito da mudança, como eu vi o ano passado. Bispo, esse propósito da mudança eu vou fazer apenas de gratidão a Deus, eu não tenho nada que pedir. O ano passado teve pessoas que fizeram o propósito da mudança. 31 dias, 7 horas de jejum, todos os dias na madrugada. Sabe fazendo o quê? Gratidão. Ele falou assim, bispo, eu me derramei nos 52 dias. E olha que coisa interessante. Essa pessoa em específica trabalha em uma empresa multinacional e no dia 29 de dezembro recebeu uma mensagem e ele recebeu
um presente. Um presente. Que aquele presente fez algo espetacular na vida dele. Ele recebeu um valor, e ao invés dele investir ou fazer qualquer coisa, ele falou, não, isso aqui é semente. Um valor alto, não era um valor baixo. E ele abençoou 12 pessoas. Ele recebeu 12 mil reais. Um presente. 12 mil. Eu vou abençoar 12 pessoas. As 12 pessoas que ele abençoou nem sabia de onde veio o valor, porque ele colocou nas mãos de alguém e falou, eu não quero que essas pessoas saibam que eu fiz. Eu não quero que elas saibam que eu fiz. É um doador anônimo, uma pessoa, eu não quero que ninguém olhe para mim, e eu não quero porque isso não é meu, é Deus quem deu. Não foi Deus, não veio de mim, foi Deus quem fez. E ela abençoou aquelas pessoas. E 4 dessas pessoas que foram abençoadas, eu vi a reação delas. As outras eu não vi. O quanto elas foram abençoadas e o quanto elas estavam precisando daquele valor naquele momento. Só que a coisa não parou por aí. O que Deus fez no início do ano nele, Deus deu 3 vezes mais aquele valor que ele fez lá. 3 vezes mais aquele valor. E que literalmente era um projeto que ele tinha para o investimento e que ele usou, dizimou, ofertou e investiu parte daquele valor num projeto que ele tinha. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de pessoas que entenderam o que tem que ser feito nesse tempo. E se você se colocar nessa condição, nesse momento, e fazer o que você tem que fazer agora, nesse período dos 52 dias, nada vai parar você. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Repita assim comigo, estou num grande projeto. Ixi, Jesus, fraquinho assim, nem parece que está. Diga, estou num grande projeto. E o quê? Você vai parar? Você vai deixar o desânimo? Qualquer coisa vai abater você? Você vai olhar para os outros? Você vai olhar para quem? Olhe para Deus, mas olhe para você também. Olhe para Deus, mas olhe para você também. Pegue o seu impresso. Eu quero que você, com o seu impresso nas mãos, eu quero que você apresente a Deus e diga, Senhor, eu coloquei diante do Senhor as minhas firmes razões. Assim como está escrito em Isaías, que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas firmes razões. Aqui eu coloco diante do Senhor. E eu creio, Deus, que o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu creio que o Senhor está trabalhando na minha casa. Eu creio que o Senhor está trabalhando na minha família. E por mais que qualquer coisa venha lutar contra a minha fé, a minha convicção no Senhor, assim como nós lemos em Isaías 60, versículo 1, que a glória do Senhor, ela vem sobre mim. A glória do Senhor. E a glória do Senhor, ela resplandece. Ela vai florescendo. Como a própria Bíblia diz, a luz do aurora. O sol, ele nasce. E a cada milésimo de segundo, ele vai subindo, 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 subindo. E chega um período que ele está num auge. Lá, aquecendo tudo. Mas
Uma coisa que nós temos que entender é que o sol, ele sempre está no auge. Porque quem gira é a terra, não é o sol. Ele sempre está no auge. E Deus quer que você tenha essa constância, para que você possa ver tudo o que Ele tem que fazer, o que Ele tem para fazer na sua vida. E não são coisas pequenas, são coisas grandiosas. Ó Deus Todo-Poderoso, em oração, meu Deus, na Tua presença, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão na fé dos 52 dias. Eu peço que o Senhor cubra a vida de cada uma delas, com essa unção, com essa autoridade, com esse espírito de acabativa, com essa constância, e que todas, meu Deus, sejam revestidas de poder, de autoridade, para continuar, para permanecer, para insistir e viver tudo o que o Senhor tem para elas. Eu declaro essa cobertura de unção, de poder sobre a sua vida. Nada vai te parar. Nada vai parar você. Nada vai impedir você de continuar e viver tudo o que Deus tem para você. Nada vai parar você. Em nome de Jesus, eu quero que você possua isso. E eu quero que você diga: nada vai me parar. Eu estou comprometido. Eu estou comprometido com Deus, eu estou comprometido com esse propósito, eu estou comprometido, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai trabalhar na minha vida, eu sei que Deus vai trabalhar na minha casa, eu sei que todos os meus projetos, tudo que eu projetei, tudo que eu idealizei, tudo que eu coloquei aqui, o Senhor vai fazer. Eu vou viver a realização dos meus sonhos, eu vou viver a realização dos meus projetos, eu vou viver em nome de Jesus. Creia nisso, possua isso em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, em oração, meu Senhor, na tua presença, eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus, que projetaram, meu Deus, que idealizaram, Senhor, nesses 52 dias. Eu declaro, Senhor, assim como o Senhor foi com Neemias, assim como o Senhor foi com aquele povo, eu declaro, meu Pai, seja com essas pessoas, e que cada decisão, que cada passo, meu Deus, que cada atitude que elas tomarem, meu Deus, que o Senhor possa honrá-las, que o Senhor possa recompensá-las e guiá-las gloriosamente, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, que aquilo que era impossível vai se curvar diante dela. Aquilo que era impossível, aquilo que era irreversível, vai se curvar diante dela, e ela vai ver a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro a glória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos. Eu declaro o favor do Senhor de forma gloriosa na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma glória plena, completa, total na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro uma glória completa na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você diga isso. Para você não precisa dizer alto, não, diga aí. Diga: eu declaro essa glória completa na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nas minhas finanças, os meus sonhos, os meus projetos materializados. Eu creio, Deus me honrando em tudo,
Deus me honrando em tudo, em cada passo. O Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me dar direção, o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me elevar, o Senhor vai me mostrar o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, a maneira que eu tenho que agir, os passos que eu tenho que dar. O Senhor vai confirmar. Eu vou viver essa glória, eu vou viver essa restauração. Em nome de Jesus, eu vou viver essa restauração, essa glória completa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu possuo esta unção, este poder, esta autoridade sobre a minha vida. Diga: e eu creio que tudo que eu fizer, aonde eu pisar, diga: eu vou viver respostas, definições, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.